Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permaneceu o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João disse: eu vi e testifico que este é o Filho de quem? O Filho de Deus. Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus pela semana, vamos agradecer a Deus pelo culto nesta noite, vamos agradecer pela palavra que foi lida e será ministrada para nós. Quem tem motivo para orar ao Senhor e para agradecê-lo, levanta a sua mão direita para o céu, junto comigo agora, e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, eu quero te louvar por esta rica e maravilhosa oportunidade, pela igreja Emanuel aqui em Framingham, pela vida dos seus pastores, pela vida dos seus obreiros, pela vida dos membros e daqueles que estão visitando, mas que crê que neste lugar reúne um povo pelo qual adora o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Pai, eu quero te louvar agora e quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor envie os anjos do Senhor a cercar este templo físico, a cercar a igreja, que sou eu, que são todos nós aqui nesta noite. Senhor, se alguma coisa está impedindo o teu povo de sentir a tua presença, eu quero te pedir agora, começa a manifestar a presença do teu Espírito Santo no nosso meio. Nós não viemos aqui adorar ao homem, nós não viemos aqui para ver simplesmente aquele que nós vimos a semana passada, não, mas nós viemos aqui adorar aquele que salvou a nossa alma, aquele que redimiu a nossa vida pelo sangue dele precioso, o Senhor Jesus. Jesus, receba adoração nesta noite. Jesus, fala conosco pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser um vaso de barro para transmitir a excelência da glória que está na minha vida. O Senhor Jesus, fala conosco, cerca este lugar. Espírito Santo, quem trabalha aqui não é o meu grito, quem trabalha aqui não é a minha voz, quem trabalha aqui é o Senhor neste lugar. Trabalha em cada coração, em cada jovem, em cada homem, em cada mulher, em cada criança. Senhor, aonde a minha voz está chegando agora, que ela possa chegar e o Senhor venha trabalhar, porque eu vou pregar a tua palavra que foi lida. Em nome de Jesus eu oro e te peço, fala conosco mais uma vez nesta noite. Você pode dizer ao Senhor agora: Jesus, fala comigo. Quem pode dizer: Jesus, fala comigo agora? Fala, Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir mais uma vez a tua voz. Jesus, ministra o meu coração. Ele vai ministrar porque ele está aqui presente pelo seu Espírito. Ele vai ministrar, sabe por quê? Porque ele tem amor pela tua alma. Ele vai ministrar porque ele tem algo especial para você aqui nesta noite. Quem crê, assente-se dizendo um amém ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, ninguém está proibido de dar glória a Deus aqui não, tá bom? Eu sei que o pastor não proíbe ninguém de dar glória. Ninguém está proibido em levantar a mão. Ninguém está proibido em aplaudir a Jesus. Ninguém está proibido de deixar manifestar a liberdade da presença de Deus na nossa vida e da satisfação da palavra que está sendo e vai ser ministrada. Vale um amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, eu estava pedindo a Deus que ministrasse primeiramente, porque o pregador, ele precisa ouvir Deus falar com ele, e eu pedi ao Senhor para falar comigo, nesta palavra que ele acabou de me dar, e eu li junto com meus queridos e amados irmãos, e eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra maravilhosa para nós. Como o pastor recitou aqui, eu vim pensando, e quando eu estava preparando esta mensagem, eu estava pensando sobre a questão de nós estarmos inseridos em um ano 2019, de termos poucos dias para terminarmos este ano de 2019. Meu conselho a você
é que você, nesta transição de ano, não só faça promessas a Deus quando você vai passar um ano, porque é muito fácil, queridos, todos nós, quando estamos no culto da virada, que é um culto muito importante para nós. Eu nunca passei uma virada de ano fora de estar aos pés do Senhor, na igreja do Senhor, celebrando, adorando, chorando na presença do Senhor. Nunca passei, depois que eu recebi a Cristo no meu coração e confessei como Salvador, fora da casa do Senhor, na virada do último dia de dezembro para o primeiro dia do próximo ano. Então não deixe para falar com Deus, para apresentar aquilo que você não fez, mas quer fazer no próximo ano, só quando chegar na virada do ano. Mas comece desde agora planejando e dizendo a Deus: Deus, me dê graça, me dê força, me dê poder na minha vida, para que aquilo que eu prometi ao Senhor eu não cumprir neste ano que passou e adentrou a Ele. Há uma grande tendência nossa nas transições de um ano, nós fazemos isso, fazemos uma listinha, fazemos várias colocações a Deus, e quando nós vamos começando o ano, todo mundo começa muito bem, não é verdade? Todo mundo começa animado, todo mundo começa fazendo um projeto para a sua vida espiritual, para a vida ministerial, para a igreja, para a vida familiar, para a vida no trabalho empresarial, e quando os dias se passam, o ano passa, ele vai desacelerando, e quando chega no final do ano, ele não cumpriu talvez nem a metade das metas. Isso acontece com a vida de todos nós. Quando nós olhamos para a natureza, o que aconteceu agora, meses atrás, nós estávamos tristes, não é? Quando o mês de março de 2019, neste ano que nós estamos, ainda não havia brotado as folhas, ainda não havia brotado as flores, ainda não havia vindo os frutos, e nós estávamos torcendo: venha verão, não é? Venha tempo calor, venha tempo para eu poder dar uma idinha na praia, para eu poder visitar alguém, para eu poder fazer um churrasco lá de fora. Então esses momentos de transição, ele acontece na vida de todos nós, acontece na natureza. Agora também nós estamos vivendo outra transição. Qual é? Nós estamos vivendo a transição da queda, e já caiu 99% de queda das folhas. As árvores já estão sem folhas, as folhas estão no chão. O tempo está preparando, porque está chovendo muito, porque daqui a pouco a próxima estação vai começar. Qual é ela? A estação do inverno. E o inverno aqui nós sabemos muito bem que é uma estação bem demorada, é uma estação que nos leva à transição do outono para o inverno, e ela vai demorar muito para chegar à próxima estação. Então tudo que Deus criou, se você começar a analisar tudo que nós estamos inseridos em um momento de transição. Nós passamos de um tempo que vai tornar-se passado para um tempo futuro, que vai tornar-se o quê? Presente na nossa vida. Meu conselho, antes de nós começarmos só com esta pequena introdução, que a próxima fase da sua vida, que nós estamos esperando, falando de ano, de dias, de mês, de horas que virão, que é 2020, seja um ano de transição, de bênção para a sua vida em todas as áreas. Seja bênção na escola, você jovem que está aqui, seja bênção para você, homem e mulher que está aqui no trabalho, seja bênção para você, homem casado, mulher casada, seja bênção para você, homem de Deus, obreiro, servo do Senhor, para melhor, porque nós precisamos viver uma transição para trazer benefício para a nossa vida, mas para dar glória àquele que vive, o nosso Deus eterno, que quer sempre nos colocar em lugares excelentes na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Vale um glória e vale um aleluia aí, amém? Este é o meu conselho para você. Faça do próximo ano um ano que você não fez, não realizou, principalmente relacionado à tua vida espiritual, mas que tudo seja para a honra e para a glória do nome de Jesus, aleluia. Quando eu venho para o texto aqui, queridos e amados irmãos, eu vou perceber, João, que escreveu este evangelho, que escreveu mais 3 cartas, que escreveu o livro do Apocalipse, escrevendo aqui, falando da maravilhosa pessoa de Jesus. Ele chama Jesus de Logos, que é uma palavra, que eu estou aportuguesando ela, mas vem de Logon, de Logos,
que é uma palavra grega e significa palavra, significa verbo encarnado. E este verbo encarnado que estava lá no princípio, antes de Deus ter feito do nada a criação, ele estava lá. E nós sabemos muito bem que o próprio Deus tornou-se carne, tornou-se palavra encarnada, tornou-se o poder dele próprio encarnado para cumprir uma missão. João vem aqui falar deste Logos. Ele começa a dizer que no princípio ele era o quê? O verbo, ele era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele vem falando desta excelência de quem é Jesus. Mas se você parou para analisar este primeiro capítulo, versículo 6, do 5 para o 6, ele dá uma pausa, ele abre um parêntese, e ele vem falar e redigir sobre uma pessoa interessantíssima. Ele vem falar de quem ele está e escreve o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7, ele diz assim: ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele vai mais dizendo ainda: ele não era luz, mas ele veio para testificar de quem? Da luz. Mas lá embaixo vem novamente a mostrar quem era João, no versículo 15. O porquê que o escritor aqui do Evangelho ele está fazendo este parêntese? Porque justamente João é o tema que nós queremos trabalhar aqui nesta noite. Já vou dar ele daqui a pouquinho para você. João foi uma personagem importantíssimo, porque João está fazendo uma conexão de uma nova era. João está fazendo conexão de uma nova etapa para o povo de Deus e para o cumprimento da profecia e da vontade de Deus para o ser humano, e também em particular para o seu povo. Quem é o povo de Deus? O povo de Israel, o judeu. Após 400 anos, depois que terminam ali todos aqueles profetas, que nós percebemos que eles são levantados para profetizar antes do exílio babilônico, que são 70 anos, e alguns que foram levantados para profetizar dentro dos 70 anos no cativeiro babilônico. Quando terminou este período e o povo voltou para Jerusalém, restaurou, construiu e colocou então seus pés na sua terra, Deus se coloca em silêncio. Qual é este período? Na Bíblia não tem, mas este período entre o Antigo e o Novo Testamento se chama período interbíblico, ou seja, período no meio dos evangelhos, ou melhor, no meio dos testamentos, no meio da história, que Deus, se coloca em silêncio, que Deus não fala nada, que Deus não levanta nenhum profeta mais para falar. Neste período acontece de alguns remanescentes, de alguns povos que saem das ramificações. Um deles são os essênios, e outros que são levantados depois, o povo macabeu, para não aceitar o que está sendo colocado para o povo judeu na Palestina. Isso é história que não está na Bíblia, mas nós percebemos que nesse período Deus também age, mas Deus está em silêncio. Deus não usa ninguém como profeta nesta época. Por isso que aqui, quando está falando do Logos, porque o evangelho de João é um evangelho chamado evangelho universal, o evangelho que vem para falar aos prosélitos, aqueles que saem do meio do povo judeu e converte-se ao povo que é o povo de Deus, sai do judaísmo e vem para o cristianismo. E este evangelho, ele é direcionado aos judeus que estão dispersos, que começam a se dispersar por todo o mundo, e chega até eles falando quem é Jesus, falando que Jesus estava no princípio, que o Antigo Testamento é a sombra, falando do Filho de Deus. Mas queridos,
para que este Filho de Deus se manifestasse, como manifestou, foi preciso alguém vir como alguém transitório, alguém que fizesse a ponte do que está lá no passado para alguma coisa que está aqui no presente, que precisa se manifestar. Eu já estou sentindo aqui a presença de Deus, porque Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você que tem algo maravilhoso para acontecer na sua vida, mas você precisa se levantar como João Batista, porque se você continuar parado onde você está, você nunca vai ligar o que Deus quer para algo lá na frente que pode acontecer na sua vida, que pode acontecer na obra de Deus, que pode acontecer de benefício para esta cidade, para as pessoas que te cercam. Se você ficar parado e achando que Deus vai mandar um raio do céu, vai mandar um Gabriel para poder anunciar, você está redondamente enganado, porque nesses últimos dias, a qual Jesus já se manifestou, Deus tem levantado a igreja, Deus tem levantado a sua palavra que está aqui na minha frente, Deus tem levantado bocas nos quatro cantos da terra, e nesta noite Deus está dizendo: é hora de se mover, é hora de se levantar, é hora de começar a agir, porque Deus quer usar você no ponto parado para fazer uma transição com algo novo para a sua vida, para a obra dele e para tudo que pode acontecer de bom na vida de alguém. Quantos que podem dizer um amém? Diga um amém nesta noite. O tema é sendo levantado para viver uma transição. O que é transição? É algo que sai de um ponto determinado e vai para outro. Quando saímos do outono e vamos para o inverno e consequentemente as outras estações, são pontos transitórios que são definitivamente marcados. Você vê aqui no norte da América, muito bem falando da estação, cada estação, todas elas são marcadas. Não fala lá na nossa região, lá que o pastor, ele falou aqui que é uma região perto lá de Valadares, né? Eu vim de Valadares, não sou natural, minha esposa é natural de Valadares, mas eu sei muito bem que você só define mal, não é? O inverno e a outra estação que parece que é o ano todo, que se chama verão. Só duas estações, mas aqui você vê essa transição linda de Deus. Aqui você vê os brotos, aqui você vê a queda das folhas, aqui você vê o frio intenso e a neve, aqui você vê o amarelamento das folhas para cair, aqui você vê as flores, aqui você vê cada estação bem definida. Deus aqui levanta este homem chamado Apena, pelo Espírito Santo, chamado João Apóstolo, para escrever que para que o Logos se manifestasse, era preciso alguém vir. Olha o versículo que nós acabamos de ver, está dizendo que este homem é um enviado de Deus. Então este homem que se chama João, o Batista, este homem é filho de quem? Isabel, que é prima de Maria, e ele é filho de um homem sacerdote chamado Zacarias, que está em Lucas 1, de 5 a 25, a história dele. Quando os pais velhos dele já estavam bem velhos, e este homem sendo da linhagem de Abias, a mãe da linhagem de Arão, todos os dois da linhagem sacerdotal, e este homem chamado Zacarias, servindo ao Senhor no seu turno, Gabriel visita. Gabriel chega até perto do altar e começa a revelar o propósito da transição, começa a revelar o propósito de Deus. Eles não iriam passar para outra fase, porque uma fase na vida destes pais de João, eles deveriam cumprir ela. Por isso que o anjo veio enviado por Deus e mostrou que João viria, mesmo eles sendo velhos, mesmo a mãe sendo estéril, e visitaria o Senhor o ventre de Isabel. E Zacarias e Isabel iriam o que? Contemplar a transição para a vinda do Messias. Querido, na tua vida nada é mero acaso. Jovem, na tua vida nada é mero acaso. Meu irmão obreiro, na tua vida nada é mero acaso. Deus está e vai fazer cumprir algo na tua vida, porque existe um propósito de Deus, existe uma vontade absoluta de Deus. E sabe qual é a vontade absoluta? Que o Senhor Jesus seja glorificado naquilo que Deus vai fazer e vai te introduzir para você fazer uma ponte, e esta ponte vai levar até Jesus, esta ponte vai glorificar a Jesus na minha vida,
não existe coincidência, na sua vida não existe coincidência, na nossa vida existe Jesuscidência. Jesus entra nas situações, pastor, mas até a coisa ruim, porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. Agora eu já respondi para você. Se acontecer uma tragédia, isso coopera para o bem daquele que é você, que ama a Deus, mas vai glorificar a Jesus, porque lá na frente você vai crescer e Jesus vai te abençoar, trazendo a vitória na sua vida. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus. Então não murmure porque você perdeu alguma coisa, não murmure porque talvez chegue uma enfermidade. Vai glorificando aí, vai buscando a Deus, porque isso é uma transição para chegar à cura, isso é uma transição para chegar à bênção, isso é uma transição para chegar à salvação na sua casa, isso é uma transição para Deus revelar o melhor que Ele tem para a sua vida. Quem crê que Deus pode revelar o melhor para a sua vida, levanta a mão e dá glória, aleluia. É isso que Deus vai fazer. Diz que este homem, ele foi enviado por Deus. O outro versículo fala, o nome dele era João. Ele veio como que? Testemunha. Ele não veio para ficar calado aí, para ficar, pastor Anselmo, 007, assentado na igreja, ou assentado, como os jovens aqui, contextualizando os jovens, lá na cadeira da escola, e ficar escondidinho e não falar que é cristão, e não falar de Jesus, e não compartilhar com seus amigos que usam drogas, com seus amigos que fazem tantas coisas erradas. Não seja 007, mas seja uma testemunha de Jesus, para falar que Jesus liberta, para falar que Jesus tem alegria, para falar que Jesus não tem suicídio, que Jesus tem vida para esta pessoa, para falar que Jesus tem novidade de vida, para falar que Jesus tem algo maravilhoso para fazer na vida do seu colega, do seu amigo, daquele que está do seu lado. Você levanta a sua mão aí que eu gostaria de profetizar algo aqui nesta noite. Você é alguém que Deus vai levantar, quer levantar, vai usar para ser transição, para alcançar o objetivo na vida de alguém. Deus não te chamou para esquentar essa cadeira, Deus não te chamou para ficar caladinho, Deus não te chamou para ficar parado e falar salvação é só para mim. Não, Deus te chamou para você anunciar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É para isso que nós somos alcançados. Quem é João? Versículo 8 diz: ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Ele não se colocou no lugar da luz, ele não se colocou no lugar do Messias, ele não se colocou no lugar do Cristo, do Salvador, mas ele veio para poder testificar e falar exclusivamente sobre a luz. Deus nesta noite quer nos levantar para viver uma transição. Deus quer nos levantar para nós nos colocarmos na posição para a transição. Diz que o anjo visitou, vocês conhecem muito bem, está em Lucas capítulo, como eu disse, 1, de 5 a 25, visitou tanto Zacarias como Isabel. Visitou primeiro a Zacarias que estava, depois trouxe a mensagem e anunciou. Ele duvidou, aí o anjo falou: olha, já que você duvida, já que você não crê porque é avançada, a tua mulher é estéril, você ficará calado, mudo, até o dia do nascimento do teu filho. E aí aconteceu, os dois se coabitaram, ela ficou grávida até chegar o momento de dar à luz. Diz que quando ela correu às pressas e as parteiras a assistiram, diz que o marido estava ali, ainda mudo, sem fazer nada, porque foi o sinal de Deus para ele crer que Deus
tinha um propósito com o filho, através do filho e na vida deles. E diz que quando ela deu à luz, eles gritaram: vai chamar o nome do pai, porque era assim que fazia, ou o nome que o pai quer dar. Diz que ele mandou trazer uma tábua para escrever, porque não podia falar. Diz que não, Isabel disse: não é o nome do pai. Eles assustaram, mas ele então escreveu: será chamado João. E naquela hora a língua dele desprendeu, e um dos cânticos mais maravilhosos está lá redigido na palavra do Senhor depois, que Isabel tem João Batista, ele exaltando a grandeza de Deus, ele falando das coisas maravilhosas do Senhor. Mas uma coisa interessante ele fala, ele diz que este jovem, ele seria levantado. Olha que coisa linda, como que Deus revela para ele. Ele compreendeu o propósito de Deus, mas ele compreendeu que João o Batista, que não tinha o nome de o Batista, porque foi dado o nome dele de João Batista, foi chamado de Batista, pela maneira com que ele fazia a obra. Qual era a obra? Todos que vinham a ele então pregava duro, ele mostrava que a vida não era daquela maneira, que eles deveriam mudar de vida, se arrepender, santificar, e como prova serem batizados na água, para o perdão e para a confissão do arrependimento que eles estavam tendo em crer na promessa e no poder de Deus como Senhor das suas vidas. E aí diz que o pai, ele declara o seguinte: este meu filho, dando glória a Deus, ele será um filho profeta, aleluia, será um profeta, será um filho que levará transição para a vida do Messias. Quando eu percebo que Deus quer me levantar para viver uma transição, primeiro eu preciso de entender, como João Batista, que Deus vai me levar para viver em um ambiente diferente. João, em primeiro lugar, viveu no deserto, foi preparado no deserto e depois saiu para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Lucas 1:80 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, ou seja, espiritualmente. E quando ele começou a crescer, Deus colocou no coração dele viver, dele morar com os seus pais. Aonde? No deserto. Ali, presta atenção, tem gente que acha que deserto é o final de tudo, não tem pessoas, não tem alimento, é um lugar de solidão. Mas não, meu querido, talvez o deserto que você está passando é um momento de preparação de Deus na sua vida, é um momento que Deus está te preparando, Deus está tratando com você, Deus está te ensinando, Deus está te amadurecendo. Deserto não é o fim na nossa vida, mas deserto é um lugar onde Deus vai preparar para uma transição maravilhosa na nossa vida. Quem que entende isso, diga glória a Deus. Eu já passei deserto na minha vida, sei que muitos aqui passaram e vão passar, mas creia numa coisa: Deus vai me levantar para a transição, mas vai fazer me viver um período de deserto. Deus vai me fazer estar no deserto, Deus vai me fazer estar no deserto, porque do deserto depois Deus vai me levantar para a missão que Ele tem para a minha vida. Olha que coisa interessante que eu vi na palavra de Deus. Lucas 1,16 fala que ele teve uma missão. A missão, depois que Deus o preparou no deserto, Deus o equipou no deserto, a missão era de ganhar alma. Segunda coisa, era de ter um chamado profético. Isso está escrito aqui, eu não vou ler. E este chamado profético na vida de João, ele seria comparado ao profeta Elias. Ele teria um chamado como o chamado de Elias. Quando o anjo apareceu ao pai, esses dois textos que eu acabei de citar aqui, que ele teria um chamado para ganhar almas, está dizendo que o anjo chegou para ele e falou: olha, o teu filho tem uma missão de ir para ganhar, de ir para pregar, de ir para profetizar. Mas não só isso, o teu filho terá uma missão profética. Tudo que ele falar vai se cumprir como um profeta. Tudo que ele falar vai ser uma autoridade tão grande como Elias. Nesta noite Deus está
falando para nós: o deserto Deus vai nos preparar, e depois que Ele nos levar, nós vamos ter a autoridade profética como de Elias, a autoridade que o Senhor vai nos revestir, vai nos dar. E diz que o Senhor o preparou. Lucas capítulo aqui de número 1, de número 1 ou número 2, não, Lucas capítulo 1, 76 e 80, fala que ele seria preparado o caminho para a manifestação do Messias Salvador. Então a missão de João seria uma missão maravilhosa, a transição que ele introduziria, que ele levaria a Israel, seria maravilhosa. Segunda coisa que eu percebo quando Deus quer nos levantar para vivermos uma transição, é o tipo particular de pregação. Não é uma pregação qualquer, irmãos. Infelizmente hoje em dia, pessoas querem ser levantado para um novo tempo, pessoas querem ser levantadas nos dias atuais, e elas acham que tem que ficar light, que tem que pregar de qualquer maneira, pregar 5 minutos, cantar 200 horas, cantar o culto todo, 5 minutinhos para a pregação. E a pregação não pode falar de pecado, não pode falar de inferno, não pode falar de postura, não pode falar de santidade. Tem que pregar que é vencedor, que vai ganhar green card, que vai ganhar cidadania. Tem que pregar e falar que você tem um potencial, que você é grande, que você vai vencer, que você vai conquistar. Tem que ser uma mensagem light, uma mensagem motivacional. Mas a mensagem de João não era uma mensagem motivacional. Preste atenção, analisa comigo qual era o tempo que Israel estava vivendo. Tempo machucado, um tempo ferido, um tempo de dores, um tempo de escravidão, porque Israel viveu muitas etapas, muitas eras de escravidão, e agora o próprio território israelense estava no domínio de quem? Na mão de Roma. Eles moravam no território deles, eles tinham o templo, mas o governo de Israel estava na mão do Império Romano. Quer coisa pior do que isso, irmão? Você está morando no seu território, você está morando no seu lugar que você nasce, você fala: eu sou daqui, aqui Deus abençoou, aqui Deus me fez conquistar, aqui está o templo para adorar a Deus. Mas aonde está o homem de Deus, o rei, que é tirado do meio do povo de Deus para governar o povo segundo a vontade de Deus? Não tinha. Quer período mais difícil que esse? Mas qual era a mensagem de Deus para eles? A mensagem de Deus para eles era uma mensagem particular, que João não omitiu, por ser a transição e o profeta que transicionaria o silêncio profético a algo que iria se cumprir com a encarnação do verbo Jesus. João pregava, sabe qual era a mensagem particular? Arrependimento e santidade ao Senhor. Querido, quer ser transição de Deus? Pregue a verdade. Quer ser transição de Deus? Faça as coisas certas para Deus poder te abençoar. Quer ser transição de Deus? Busque ouvir a Deus para que Ele coloque na sua vida e você seja a boca de Deus, ou faça alguma coisa para Deus, mas é alguma coisa que dê glória ao nome do Senhor. Porque, irmão, preste atenção, eu sou pintor, até a brocha que eu estou passando lá tem que glorificar a Deus. Até o veco que você está passando lá, minha irmã, tem que glorificar a Deus. Não é colocar a sujeira debaixo ali do tapete, não é cortar e fazer de qualquer maneira, relaxadamente, não. Tudo tem que ser para glorificar a Deus. Então João entendeu: eu vou ser levantado para a transição, mas eu vou ser levantado para pregar o que o povo está precisando. E sabe o que é o que o povo está precisando? Eu ouvi através da sua boca a genuína palavra de Deus. Não é a camuflagem da palavra, não é o esconder da palavra. Você precisa pregar a verdadeira palavra. Sabe qual que é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi esta palavra. João está dizendo: olha, vocês estão como escravos, não é? Mas arrependa, porque Deus vai manifestar o reino deles na vida de você. Aleluia, de vocês. Santifiquem as vossas vidas. João, então, ele disse, quando chegaram para ele, aqui neste capítulo que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que chegou sacerdotes e levitas, versículo 19, e começaram a perguntar: você é o Messias? O teu ofício, você parece que surgiu aí, você está pregando uma palavra tão diferente, mas tão confrontatória. Quem é você? Você é o Messias? Você é o enviado de Deus? Ele falou: eu não sou o Messias. Quem é você? É um dos profetas.
Também eu não sou um dos profetas. Você é Elias? Eu não sou Elias. Mas fala quem é você. Ele foi lá no capítulo, querido, e citou isso que está escrito no capítulo 40, versículo 3 de Isaías. Ele disse assim: sabe quem que eu sou? Vocês querem ouvir? Ele vem aqui no versículo de número 23 e fala: ele então falou: eu não sou nenhum dos profetas, eu não sou Elias, mas sabe qual é a minha missão? Sabe qual é a minha palavra? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que Deus preparou no deserto, que começou a pregar no deserto onde não tem ninguém, mas Deus me impeliu, porque eu fui preparado no deserto para pregar a mesma mensagem quando não tinha ninguém, pregar arrependimento. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas. Irmão, pode até ser dura a palavra de Deus, confrontatória com as nossas falhas, mas tem uma coisa: a palavra de Deus, como diz Hebreus 4:12, ela é uma espada, ela começa a entrar aí na tua vida. Você já viu remédio? Você já viu espada cortar câncer? Quanto mais corta o câncer, quando está generalizado, mais ele cresce. Mas a palavra de Deus não corta câncer de pecado, e não volta mais o pecado na nossa vida, não volta mais o câncer que nos condena, que é o pecado, e sim purifica a nossa vida. Quem crê que a palavra de Deus, quando nós nos arrependemos de verdade, ela purifica a nossa vida. Levanta a mão e adore ao Senhor. Esta foi a mensagem de João, uma mensagem que pregou o arrependimento, uma mensagem que pregou a salvação, a santidade. Quem é você? Ele declarou e não titubeou: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, o que eu estou pregando aqui é para preparar a estrada. Eu sou só a transição, porque Ele há de se manifestar. Isso que está dizendo nos próximos versículos. Eu não tenho poder nem autoridade, nada para desatar as correias das sandálias. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Aleluia. E ele disse: olha, quem vem após mim, quem tem todo o poder, está vindo após mim. Olha o versículo 27, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas esta era a pregação. Jovem que está aqui, pregue a verdade, viva a verdade, seja a transição para as pessoas conhecerem o que está afetando elas e o que está levando elas a serem perdidas. Pregue com amor a verdade, mostre para elas que todos pecaram, que carecem desta graça e do amor maravilhoso do Senhor. Quem está entendendo isso? Quem entendeu isso para a sua vida, levanta a mão e fala: Jesus, não me deixa camuflar a verdade, mas me faça levar a verdade para as pessoas serem libertas e conhecerem o teu amor, o amor através de Jesus. Aleluia. Este homem, ele era tão diferente, irmãos, que aqui o mesmo texto fala que este homem chamado João Batista, ele morava no deserto, viveu no deserto, saiu do deserto. As vestes dele eram vestes de couro de camelo. Ele tinha um cinto diferente, ele tinha uma sandália diferente, ele comia gafanhotos, mel silvestre, não importa a maneira com que eles interpretam isso, mas era uma comida exótica, era um vestir diferente. Mas uma coisa, João, como palavra, ele não mudou, porque era a transição de Deus para preparar o caminho. Ele não deixou de falar a verdade. Quando os religiosos vieram, segundo a palavra de Deus, quando eles vieram confrontar a João, diz que ele falou: olha, produzir frutos dignos de arrependimento. O machado já está na raiz, o machado já está colocado aí, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada fora. Talvez os religiosos que não queriam mudar acharam dura a mensagem, acharam a mensagem difícil de ser vivida, viraram as costas para João e foram embora. Mas muitos que entendiam a transição de Deus e a mudança que Deus tinha para a vida deles, que João era o ponto de transição, arrependiam, e todos
estes que entendiam começavam e eram batizados nas águas para perdão dos seus pecados por causa do arrependimento e para viverem uma nova vida. Meus irmãos, Deus quer usar esta igreja que está aqui para levar uma nova transição para muitas vidas de Framingham. Quem entende isso, dá um glória ao nome do Senhor. Mas você precisa de ouvir o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa de entender o plano de Deus para a sua vida. Tem pessoas que acham que é só os pastores que são aqueles que levam transição. Tem pessoas que acham que só aqueles que estão mais na evidência na igreja, nos dias de culto, ou que tem uma facilidade melhor para se gesticular, para falar, para expor as coisas, só eles que são chamados. Não, querido, chamados somos todos nós para levar novidade de vida para as pessoas que estão lá fora. Se vocês estão aqui, escuta, jovens, homens e mulheres, obreiros, se nós estamos aqui nesta noite, tendo este privilégio tão grande nesse lugar aqui, grande, maravilhoso, que está calor e frio lá fora, sem chuva, com todo esse aparato aqui, sabe por quê? Porque alguém foi ponto de transição na nossa vida, porque alguém chegou até nós e foi bênção de Deus na nossa vida. Pastor, eu nasci no lar cristão, mas alguém ganhou a tua família, alguém pregou para a tua família, ninguém conheceu do nada Jesus, alguém teve que ser ponto de bênção para chegar e para ser a ponte para alcançar a tua família. Por isso que você está aqui para adorar a Deus. Levante a sua mão e diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade, eu quero me levantar para ser transição na vida de alguém. Vale um amém da igreja do Senhor, amém? E para nós terminarmos, irmãos, viver a transição significa apontar para o futuro. O futuro nos espera. O futuro espera ser bênção para a vida de muitas pessoas. Quando nós olhamos capítulo 3 de Mateus, que é a história propriamente dita desse texto que nós acabamos de ler, versículo 13, lá vai mostrar o batismo de Jesus. Lá vem pessoas que estão ouvindo João falar, como que é a mensagem nova agora da transição de 400 anos de silêncio. Deus levanta o filho de Zacarias e Isabel para ser um homem que é tirado do deserto com um vestir diferente, que come coisa diferente e prega uma mensagem diferente que eles nunca ouviram. Agora, quando se arrependem, eles veem, porque João aqui, o capítulo 1, versículo 28 diz que estas coisas aconteceram em Betânia, que está perto do rio Jordão. Quando ele prega, as pessoas vêm até ele, se arrependem, ele tem a impulsão do Espírito de ir até o lugar mais próximo. Qual é? O rio Jordão. E ali começa uma maciça multidão sendo batizada por ele. Ele batiza muitas pessoas, ele prega a mensagem do arrependimento, e lá naquele determinado dia vem alguém que precisa também, segundo o capítulo 3 de Mateus, versículo 13 em diante, ser e cumprir o que está escrito na palavra do Senhor, que João seria a transição e batizaria muitos para o arrependimento, a introdução no reino. Jesus vem, o Messias vem, e ele entra na fila. Quando João o avista, quando João o vê, não reconhece, o batiza. Presta atenção, se você prestou atenção no versículo 29 a 34, que a princípio Jesus não é reconhecido como Messias, aquele que João faria a ponte para chegar até ele. E aí, quando batiza Jesus, lá no capítulo 3, versículo 13 em diante, e diz que depois de Jesus ser batizado, então veio o Espírito Santo como a pomba. Mas Deus já havia falado para João que quando ele visse o verdadeiro Messias, que era a transição entre os 400 anos de silêncio, entre os profetas do Antigo Testamento, passando pelos 400 anos de silêncio, e chegasse o dia de Deus introduzir o Messias, o Salvador, o resgatador, o regenerador do povo de Israel e da humanidade, ele teria a confirmação. O versículo está dizendo assim, vamos ler o versículo. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. 33, eu não o conhecia, mesmo sendo primo, ele não havia ouvido Deus falar que era
era Jesus o Messias. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então João, depois ele testificou para os seus discípulos, ele falou o seguinte: eu vi e testifico que este aí que eu batizei, e que a pomba desceu, e que a voz falou comigo quem ele é, que é o Filho amado em quem Deus compraz, este é, dentro do meu coração agora confirmada a palavra que Deus vai me trazer, e a missão que eu estou levando, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, eu paro aqui e termino a minha mensagem dizendo: sabe qual é o ponto mais crucial? Que depois que João batizou Jesus, a pomba desceu. Eis que Deus quer fazer você entender com toda essa mensagem que eu preguei. E então veio uma voz do céu e confirmou, e João é confirmado no coração, não só pela voz de Deus falando sobre Jesus, mas lembrou da mensagem que Deus havia falado com ele, que quem ele batizasse e descesse a pomba era o Messias. João agora cumpriu a totalidade, ele sai de cena. Sabe qual que é? Que ele em alta voz no batismo de Jesus disse: eis aqui, ó. Depois que saiu da água, Jesus é batizado, a pomba desce, e a voz de Deus fala. João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. É isso que Deus quer que você entenda. Por isso que Ele quer te levantar para ser uma pessoa transicional daquilo que Deus quer cumprir na vida de alguém. Ele apontou e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o único que pode tirar o pecado do mundo. Por que você ainda está calado? Por que você ainda não se levantou? Por que você ainda não reagiu? Sabe por quê? Porque você não entendeu que a sua vida é um dedo para poder apontar quem é Jesus. A sua vida Deus quer levantar para ser a transição e apontar. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eu sou só um vaso de barro, mas é esse vaso de barro que Deus quer usar, mas para poder apontar quem é Jesus. Sabe que muitos ainda não estão ocupando estas cadeiras? Porque as igrejas, eu não estou falando só dessa, porque as igrejas não entenderam qual é, ou quem é eles, ou quem são eles, quem somos nós, como aqueles que apontam o Cordeiro de Deus para aquele que não conhece quem é o Cordeiro de Deus. Nesta noite Deus quer levantar essa igreja para ser a transição, para apontar quem é o Cordeiro de Deus. Apontar o Cordeiro de Deus para você, meu irmão. Como é que você chama, meu querido? O Anderson. É muito fácil apontar para você, você já conhece. Pastor Anselmo, para te apontar o Cordeiro de Deus é muito fácil. Mas para quem está lá fora que nunca viu o Cordeiro de Deus, é você que Deus quer levar para o deserto. É você que Deus quer levar para uma preparação. É você que Deus quer amadurecer, quer dar conhecimento, quer dar experiência com o Espírito Santo, quer batizar com o Espírito Santo, quer encher de dons, quer fazer conhecer a Bíblia, quer fazer ter uma vida de conhecimento de Deus e de vida com Deus. Porque não adianta só conhecer Jesus, história, mas tem que viver com Jesus e em Jesus, para que depois, para quem é leigo, cego, surdo, mudo, insensível, quando você gritar: olha fulano, aqui que eu quero te apresentar, quem é esse? É o Cordeiro de Deus. É quem pode tirar a tua cegueira, é quem pode tirar a tua insensibilidade, é quem pode te transformar e te tirar dessa vontade de suicídio, dessa vontade de se drogar, dessa vontade de se prostituir, dessa vontade de beber, dessa vontade de viver para o mundo, para o diabo. Eis aqui, quem é a solução para você? O Cordeiro de Deus. Igreja, se levante, igreja, se desperte, porque é tempo de nós termos a transição para apontar quem é o Cordeiro de Deus. Se João, termino aqui, não tivesse entendido, mesmo estando no deserto, quem ele seria, não para bater no peito e falar: eu sou profeta, sou pastor, tenho tantos cursos teológicos, sou o melhor músico, sou o melhor diácono dessa igreja, sou o jovem mais abençoado. Não.
vaso de barro. Quem está entendendo nesta noite? Você tem que se colocar como pontinho para que o cordeiro seja apontado para esta pessoa. Olha, fulano, aqui está. Eu quero te apresentar o melhor amigo, o Cordeiro de Deus. É para isso que ele nasceu e está aqui agora, para ele tirar o teu pecado e o pecado do mundo. Dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Forte, forte, forte. Termino aqui dizendo uma coisa. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você é igreja? Esta é a mensagem. João já não está mais, Lutero já não está mais, Zwingli já não está mais, os fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wing e outros já não estão mais, os fundadores da Igreja Batista já não estão mais, os missionários da América da década de 20 já não estão mais. E agora, pastor, acabou a obra? Não! Que dia é hoje? Que dia é hoje, igreja? Que dia que é hoje? Não olha no relógio, você tem que saber. 24 de qual mês? Novembro de qual ano? 2019. Hoje é dia 24. Quem Deus quer colocar aqui no lugar de João são todos nós que estamos aqui nesta noite. São todos eles que estão nas outras igrejas de Framingham e espalhados na face da terra. Chega, irmão, de esquentar banco. Chega de resumir. Ah, eu sou igreja, eu vou domingo. Deus não te chamou para só vir ao templo. Não. Igreja é isso, ó. Igreja é isso, ó. Isso é igreja. A missão da igreja é essa. O que é essa igreja? É apontar para o pecador quem é o Cordeiro de Deus. Amém. Aleluia. Se você não fizer isso, está inválida a tua missão de ser igreja. Nesta noite Deus está falando: meus filhos, eu quero vos levantar para viver transições nas vossas vidas, viver um novo na sua companhia, viver um novo no seu relacionamento conjugal, viver um novo na sua escola, viver um novo como cristão aqui neste lugar, que não resume só ao templo. Aqui é muito fácil ser crente, tem uma carinha de piedoso, e lá fora. Hoje eu estava numa casa, terminando um trabalho rapidinho à tarde, tirando os plásticos, enfim, os rapazes que eu fui na casa deles hoje. Estava lá uma moça, estavam lá os dois rapazes, que é o primo um do outro. Mas eu, desde ontem que eu fui com meu filho trabalhar lá, pintar os gabinetes e tal, que eu faço, já vi como é que é o negócio ali, barra pesada. E aí quando me deu a oportunidade, meu irmão, você não bebe não? A moça estava de ressaca, uma moça jovem, que devia ter no máximo 17, 18 anos, com a cabeça rodando, triste. Eu falei: o que está acontecendo com ela? Aí ela está bêbada por causa da noite passada, por causa da discoteca na noite passada. Aí acabou, meu irmão. Aí foi um prato para o meu inglês quebrado, mas eu não perdi meu tempo. Eu sentei Bíblia neles, falei de Jesus, falei: olha, quem vive essa vida de só querer ir para a discoteca é preso, é escravo. Eu sou livre, eu posso ir onde eu quiser, mas nada me prende, porque Jesus me libertou. Aleluia. Ser transição é isso, irmãos, é falar quem você é. E quando eu estava saindo, o rapaz tem o mesmo nome do meu filho, Christian. Falei: Christian, come over here. Chamei ele na porta, ele veio com os olhos arregalados. E eu falei: você sabe o que significa o seu nome? Toda vez que alguém citar o teu nome, está te chamando de servo de Cristo. Você toma muito cuidado toda vez que alguém fala o teu nome, e aí a mensagem foi entregue. Toda vez que chamar o nome dele, está chamando de servo, e ele está vivendo como servo.
Nesta noite, queridos, eu sei que a minha hora já acabou. Deixa eu ver quantas horas aqui. Passei 5 minutos. Eu gostaria de chamar só aqueles que nesta noite querem falar para Deus, não para mostrar para o pastor, para os obreiros. Fica de pé, por favor. Que querem mostrar para Deus e falar para Deus: Deus, quero começar 2020 como alguém que seja a ponte de transição para alguém, a ponte de transição para viver um casamento melhor, a ponte de transição para ganhar almas para a minha igreja, a ponte de transição para levar Jesus para alguém. Irmãos, só há sentido, escuta isso se você não lembrar de nada da minha mensagem, só há sentido de você estar aqui e falar: eu sou igreja, Emanuel. Só há sentido de você ser igreja se você é ponte. Se você não for ponte, não tem como você falar que é igreja, infelizmente. Não estou querendo ser radical, mas isso é bíblico. Eu quero que você feche os teus olhos agora e dá um passo para Jesus. Não estou te chamando, te convidando para aceitar Jesus, mas estou te convidando para você assumir o teu lugar na obra. Quer vir aqui na frente para orar por você? Para que 2020 seja o ano da transição na sua vida, para você ser um jovem ganhador de almas, para você ser uma mulher ganhadora de almas, para você ser uma pessoa abençoada nos teus estudos, uma pessoa abençoada como casado, uma pessoa abençoada no seu trabalho, para que as coisas que estão amarradas na sua vida comecem a desenvolver. Você tem que ser transição para manifestar Jesus em todas as áreas da sua vida. Sai agora do seu lugar, vem aqui na frente falando: Jesus, eu quero fazer alguma coisa pela tua obra. Jesus, eu quero fazer alguma coisa para ganhar a minha família. Jesus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Vem aqui mais na frente, não fica perto da cadeira, vem aqui perto de mim. Jesus, eu quero me levantar como transição para viver e para levar vida para alguma coisa nova. Venha mesmo, jovem, porque Jesus quer levantar essa mocidade dessa igreja para viver alguma coisa nova, para viver algo novo, para ser uma transição nova. Fecha os teus olhos. Jesus quer levantar esta igreja. Olha que coisa linda, quantas cadeiras vazias estão aqui. Deus não colocou vocês aqui à toa. Deus colocou aqui porque Ele está vendo um potencial na vida de vocês. Deus colocou vocês dentro deste prédio. Poderia ter levado vocês para qualquer outro lugar menor, mas Deus falou: vou colocar para eles poderem ver que eles precisam tomar a posição de se levantarem e serem como meu filho João Batista, apontar o Cordeiro de Deus para vidas. Tem muita gente por aí morrendo, irmãos. Tem muita gente aí maquinando suicídio. Tem muita gente aí maquinando coisa ruim. Tem muita gente aí desesperada, correndo para lá e para cá. Mas sabe por que não está encontrando quem tem a solução? Porque não teve ninguém para apontar quem é o Cordeiro de Deus. Deus vai levantar esta igreja, pastor. Não importa a quantidade de pessoas. Glória a Deus que a maioria, fecha os teus olhos, estão aqui na frente dizendo: Jesus, eu quero ser a ponte, eu quero ser a transição. Vou me levantar, porque 2020 meu casamento vai ser melhor. 2020 eu vou ser um obreiro de verdade. 2020 eu vou ser um jovem melhor. 2020 os meus estudos vão ter notas melhores. 2020 eu vou buscar o Senhor mais. 2020 eu vou apontar para as pessoas que eu conheço quem é o Cordeiro de Deus, que mudou a minha vida e que vai mudar a vida deles. Fecha os teus olhos agora. Deus vai te levantar. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem uma mensagem linda para sair da sua boca. Ah, oxalá se Deus me desse o inglês que esses jovens têm aqui, que falam fluente, que falam desembolado. Ah, meus irmãos, use do dom que Deus te deu, use da facilidade que Deus te deu. Quanto desses jovens aqui, escuta uma coisa, tem uma facilidade com a tecnologia. Você já postou um versículo no seu Snapchat, no seu Instagram. Começa a deixar Deus usar a tua mão, começa a deixar Deus usar a tua vida. Você já falou de Jesus para alguém? Nesta noite Deus está dizendo em todas as áreas da sua vida: eu vou te fazer ponte para glorificar o Cordeiro de Deus. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos agora. Senhor, para que isso aconteça, tem que haver um toque nos corações, tem que haver uma mudança na racionalidade dos teus filhos e filhas.
E eles precisam claramente entender que ser igreja não é só vir ao culto. Ser igreja não é só apresentar uma liturgia. Ser igreja tem que assumir o lugar de ponte. Ser igreja tem que assumir o lugar de transição. Porque assim como o verão, um dia depois vai virar inverno, a primavera vai virar verão, verão vai virar outono, outono vai virar inverno, inverno vai virar primavera, e aí vai acontecendo 2019 virar 2020, 2020, 21, 22. Assim como nós moramos talvez na rua A, moraremos na rua C, da rua C moraremos na rua E, de Framingham podemos morar em Boston, de Boston morarmos em Quincy, de estar aqui neste templo, Deus pode levar esta igreja depois do culto a tantos lugares aonde eles trabalham. Isso é transição. Mas o porquê não entender nesta noite, Senhor? Eu sei que o teu Espírito vai trabalhar, já está trabalhando. Sabe por quê? Porque 2020, Senhor, muita coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque os jovens desta igreja, os homens e mulheres desta igreja, os obreiros desta igreja vão ser transição, vão se levantar hoje dizendo: eu quero tomar meu lugar como João Batista, eu quero me preparar, porque Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a minha casa, Deus vai usar a minha igreja, para que nós possamos cumprir o nosso papel de igreja e de cristãos. Senhor, começa a tocar agora. Eu não tenho como tocar em todos, mas o Senhor tem. Prepara agora estes jovens, prepara agora estas mulheres, prepara agora cada um que veio aqui na frente. Levanta eles para viverem 2020, um ano de muita bênção, um ano de prosperidade no trabalho, um ano de prosperidade na escola, um ano de prosperidade nas amizades, um ano de prosperidade nos relacionamentos, um ano de prosperidade no ministério, um ano de prosperidade na vida individual de cada um. Mas também, Senhor, levanta eles. Se alguém aqui não teve experiência para pregar, falar de Jesus, o teu Espírito vai descer sobre eles, vai colocar a palavra revelada, vai colocar experiências, e eles vão começar a agir, vão ser ponte de sair do deserto e ir para o Jordão, batizar simbolicamente, dizendo pessoas, levar pessoas para Cristo, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. E quem está passando desordenadamente, sem entender qual é a direção, esta igreja vai ser a direção para apontar: eis o Cordeiro de Deus, eis o que pode tirar o pecado do mundo. Você vai se colocar no lugar que Deus quer.